Se você ainda não está comprado no mercado de criptomoedas do Bitcoin, você está perdendo uma excelente oportunidade. Eu acredito que os preços vão subir muito e você vai perder a primeira pernada do ciclo de alta, que geralmente é muito forte. E ao final do vídeo eu vou mostrar um setor que está valorizando muito e tem um grande potencial para você ganhar muito dinheiro, então não perca essa oportunidade. Acompanhe até o final. Vamos começar aqui pelo gráfico semanal do Bitcoin. Temos aqui um canal paralelo que está vindo desde março desse ano. A gente pode ver que o canal foi testado várias vezes e agora a gente está novamente testando esse canal paralelo. Podemos ver que o preço rejeitou a parte mediana do canal paralelo e na semana passada a gente tem uma vela aqui que a gente chama de Doji. Você pode ver que a vela praticamente não tem corpo, ela tem hastes muito longas. O que significa isso? Significa que o preço caiu até aqui embaixo, depois foi recomprado e fechou aqui em cima, ou seja, uma força compradora muito grande no preço na semana passada. Temos aqui a média móvel de 20 períodos, é uma média muito importante para o gráfico semanal, então o preço conseguiu manter acima dessa média no fechamento da semana. E para quem não sabe, a semana do Bitcoin começa às 9 horas de domingo, então só nessas horas iniciais dessa semana o preço já valorizou 3,34%, ou seja, essa força compradora que nós vimos continua alta e muito provavelmente nas próximas horas nós vamos retestar essa região superior do canal paralelo. Se o preço conseguir romper essa região, muito provavelmente a gente busca os máximos históricos. Então acompanha de perto, porque quando o Bitcoin romper esse canal paralelo, não só o Bitcoin, mas as altcoins tendem a valorizar muito, então não perca essa oportunidade, como eu falei no começo do vídeo. Indo agora para o gráfico diário do Bitcoin, é um gráfico que está um pouco poluído, mas é muito importante nós prestarmos atenção nessas linhas horizontais. Eu vou falar os valores dessas linhas que eu marquei como suporte e resistência, para você também colocar aí no seu gráfico, acompanhar de perto o movimento do preço quando ele chega nessas regiões. A primeira coisa que a gente pode ver nesse gráfico é que o preço fez topos e fundos ascendentes. Então aqui nós tivemos um fundo bem baixo, na casa de 48 mil dólares. Esse fundo foi acima desse outro fundo, na casa de 52, 53 mil dólares, e agora o preço fechou esse fundo acima do fundo anterior, na casa de 59 mil dólares. E a mesma coisa aconteceu com os topos. O topo anterior tinha sido 65 mil dólares e agora o topo foi de 66 mil dólares. Então o preço ele se movimenta em fractais, ou seja, ele sobe, desce e agora ele está subindo de novo. Quando o preço faz fundos e topos ascendentes, significa que o mercado está em alta. A gente vai sempre acompanhar de perto, mas se o preço fizer um topo ascendente em relação a esse topo anterior aqui, significa que o movimento bullish continua. As regiões para você marcar no seu gráfico são 67 mil dólares, que é uma resistência, a região de 60 mil dólares, que é o último suporte, e logo acima a região de 72, 73 mil dólares, que está chegando ali nas máximas históricas. Coloque essas regiões de suporte e resistência no seu gráfico e acompanhe de perto o movimento do preço. Uma questão interessante que eu quero analisar nesse gráfico é o RSI. Para quem não sabe, o RSI é um indicador de momento, significa se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido, ou seja, caro ou barato em relação à visão dos investidores no mercado. E o RSI ele não está nos níveis recordes, na casa de 100 pontos, ou seja, tem potencial ainda para o preço subir mais um pouco antes de ver algum nível de retração no gráfico diário. Indo agora para o gráfico de 4 horas do Bitcoin. No gráfico de 4 horas eu gosto muito de analisar os order blocks, são regiões onde grandes instituições fizeram grandes compras ou vendas, é por isso que o preço se movimenta muito quando ele toca essas regiões, e nós podemos ver aqui que nós temos um order block logo acima, nessa faixa de 65 mil dólares, e um order block logo abaixo que foi criado agora, nas últimas horas, na casa de 62, 63 mil dólares. Pelos números percentuais que existem aqui dentro dos order blocks, a gente pode estimar a força desse order block. Aqui em cima a gente tem um order block de 19%, aqui embaixo de 29% e aqui embaixo de 52%, ou seja, muita força compradora fazendo com que o preço subisse, e é o que a gente viu inclusive naquela vela de fechamento semanal. Um outro ponto interessante para a gente analisar nesse gráfico de 4 horas é que o RSI está em níveis superiores, então talvez
talvez nós possamos ver alguma retração do preço, e eu destaquei aqui também um Fair Value Gap, ou seja, uma zona de imbalance, é uma zona de desequilíbrio no mercado. Isso significa que muitas vezes o preço volta para essas regiões antes de subir novamente para pegar fôlego. No curto prazo eu vejo um cenário que o preço pode retrair ou para esses níveis de Fair Value Gap ou até para esse Order Block, para depois romper esse Order Block, fazer um reteste e subir novamente para níveis superiores. Então acompanhe de perto esse cenário, você vai ver que esse Order Block coincide bastante com aquelas zonas de suporte e resistência que eu coloquei no gráfico diário. E um outro indicador que nos mostra que o preço está com muita força são essas médias móveis, alaranjada de 50 períodos e a azul de 200 períodos. Então o preço do Bitcoin ele se manteve acima da média móvel de 50 períodos, que para mim é a média mais importante no gráfico de 4 horas, e também acima da de 200 períodos. As duas estão inclinando agora para cima, o que confirma o movimento de alta. E agora um indicador que mostra que existe uma grande oportunidade de compra e você não pode perder essa oportunidade é o indicador de Fear and Greed, ou seja, medo e ganância. Esse indicador aqui ele mostra como o mercado está ganancioso ou com medo. Quanto mais baixo esse indicador, maior a oportunidade de valorização de um determinado ativo. A gente pode ver que esse indicador está em nível 48, ou seja, um nível neutro, ou seja, tem um potencial muito grande. Quando esse indicador aqui chega nos níveis de 90 ou próximo de 100, significa que muito provavelmente a gente vai ter algum nível de correção. Então é um indicador para você sempre acompanhar de perto antes de fazer as suas posições. Uma outra questão muito importante que mostra o tanto que o mercado está com potencial de compra é o Funding Rate Heatmap, ou seja, as taxas de juro de posições alavancadas no mercado. Para quem não sabe, toda vez que alguém faz uma posição alavancada, seja de compra ou de venda, ele paga juros de uma certa forma em relação ao empréstimo daquela criptomoeda. Quando as taxas de juros elas estão altas, a gente pode ver cores alaranjadas e às vezes até cores vermelhas. Então isso mostra que o mercado está muito alavancado. Aqui a gente está vendo um cenário muito diferente. As principais criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, as taxas de juros elas estão todas verdes e para ti, inclusive, ela está azul. Ou seja, se você está numa posição comprada alavancada da TIA, você está recebendo até 139% de juros para manter a sua posição. Então, como está tudo verde, a gente pode ver que o mercado ele não está alavancado, ou seja, tem um grande potencial para continuar subindo no curto ou médio prazo. E aqui é um dos principais motivos pelos quais eu acredito que você não pode perder a oportunidade de comprar agora. Eu estou aqui no Google Trends e eu pesquisei Bitcoin. A gente pode ver que esse termo de pesquisa ele está em níveis muito baixos, 15. Toda vez que o Bitcoin começa a subir muito, o varejo ele vem muito forte e geralmente quando o varejo entra muito, as grandes instituições, os investidores profissionais, eles vendem para realizar lucro. Então ainda está no momento de você se posicionar para poder pegar a primeira pernada de alta nesse bull market. No site da Bunter Bubbles, eu estou aqui em período semanal, a gente pode ver que muitas criptomoedas valorizaram muito na última semana, SPX 132% de valorização, Neiro 41%, ENA 40%, eu consegui pegar uma parte desse trade aqui, e no gráfico diário também podemos ver que a maioria das criptos está valorizando muito, e um ponto a destacar aqui é justamente o setor que eu vou passar agora para vocês, que é o setor de meme coins. É um setor extremamente arriscado, ou seja, você pode perder o seu dinheiro de forma muito rápida, por isso que você tem que trabalhar com stop loss justos, mas também quando essas criptos crescem, elas crescem muito forte. Então só no dia de hoje, BRET 15%, MOG 11%, WIF 5%, PEP 9%, e é um setor que o varejo também gosta muito. Então quando as pessoas físicas que não conhecem do mercado vêm para o mercado, geralmente é o primeiro setor que elas investem, então meme coins, e esse ciclo meme coins está muito forte. Eu vou mostrar aqui para vocês duas meme coins para você olhar de perto que tem grande potencial de valorização. Se você quiser acompanhar e descobrir mais meme coins, eu recomendo para vocês o site CoinGecko, é um site que tem informações gerais sobre o mercado e aqui você pode escolher por categorias. Eu estou aqui na categoria de meme coins, a gente vê as principais meme coins, Doge, Shiba, PEP. Particularmente eu não vou investir nessas meme coins de alto valor de mercado porque eu não acredito que elas vão ter o potencial de valorização tão grande quanto outras meme coins que foram lançadas mais recentemente, e as duas que eu vou mostrar para vocês aqui agora são a BRET e a Popcat.
Primeiro ponto importante em relação a essas duas meme coins, estamos aqui na BRET. Ela já está toda diluída, ou seja, todos os tokens que vão ser lançados da BRET já estão em circulação. Não tem perigo dos investidores que entraram no começo do projeto, os venture capitalists, colocarem um monte de token no mercado, colocando uma pressão para baixo no preço. Então esse é um primeiro ponto para você olhar não só em meme coins, mas em toda a criptomoeda que você for investir. E também é uma meme coin muito nova, de março de 2024. Tem um grande potencial de valorização, atualmente está na casa de 1,1 bilhões e o máximo que essa meme coin chegou de valor ao mercado foi de 1,8 bilhões, ou seja, se chegar no topo tem um grande potencial de valorização e eu particularmente acredito que a BRET tem grandes chances de romper essa máxima histórica. Eu vou mostrar por que agora aqui no gráfico. Eu estou aqui no gráfico diário da BRET, então essa meme ela corrigiu muito forte desde o lançamento, ou seja, ela caiu 70% da máxima até a mínima e agora ela vem mostrando força desde a mínima. Ela já valorizou algo em torno de 88%, rompeu essa linha de tendência que estava vindo desde junho e toda vez que o preço rompe linhas de tendência de longo prazo, nós vemos valorizações muito altas. Eu destaquei aqui para vocês uma retração de Fibonacci que eu peguei da máxima até a mínima. E quando a gente coloca os níveis 1.618 e 2.618 de Fibonacci, nós podemos ver regiões de potencial valorização. Então, se o preço chegar nessa região de 1.618, existe um potencial de valorização de 158%. E se o preço romper essa linha de 1.618 e for buscar de 2.618, que eu acredito que para esse ativo é perfeitamente possível, a gente vê um potencial de 280% de valorização. Acompanhe de perto, é uma meme coin muito interessante. Atualmente o RSI dela está em níveis altos, então uma eventual retração do preço da BRET é possível para novas oportunidades de compra olhando o longo prazo. Ponto importante para destacar aqui, pessoal, nada do que eu falo aqui é indicação de compra ou venda, eu não sou consultor financeiro, então aqui eu só estou dando dicas, opiniões e minha análise do mercado de criptomoeda, tá bom? A segunda meme que eu vou mostrar aqui é a Popcat. Popcat também é um token muito novo, é um token que foi lançado aqui em dezembro do ano passado e desde o lançamento nós podemos ver que o preço só sobe, ou seja, é uma cripto que tem muito potencial agora nesse ciclo de alta. Outra coisa interessante nessa cripto é que também já está toda diluída, ou seja, todos os tokens já estão lançados no mercado e atualmente com market cap de 1,3 bilhões. E aqui no gráfico diário da Popcat, a gente pode ver que o preço ele está em fase de descoberta de máximas. Nos últimos dias, o preço ele chegou nas máximas de 1,55, 1,56. E uma outra questão importante, olha o RSI desse token. Ele não está em níveis tão superiores como a própria BRET. Então tem um potencial de valorização ainda muito grande. No gráfico diário, as médias de 20 e 50 períodos estão apontadas para cima e agora que está se formando aqui uma média de 200 períodos. Tá, e como que a gente pode estimar qual que é o potencial de valorização desse token? Mais uma vez eu uso a ferramenta de Fibonacci, só que dessa vez ao invés de fazer uma retração, eu uso uma extensão, porque a gente não tem máxima ainda. Então a extensão de Fibonacci para essas situações é o que eu gosto muito de utilizar. E como é que a gente desenha essa extensão de Fibonacci? A gente pega a última mínima, a máxima e a retração que tivemos antes do preço subir novamente. Veja como as linhas de Fibonacci são importantes, às vezes até parece mágica. Olha aqui exatamente onde o preço chegou e essa região aqui ofereceu uma resistência, justamente na região 1 de Fibonacci. E o preço também encontrou um suporte aqui muito forte na região de 382. Lembre-se, essa linha Fibonacci ela não pegou nenhum preço daqui para frente. Ela só pegou o preço para trás. E aqui a gente vê duas regiões que eu utilizo muito para estimar até onde um preço de determinado ativo pode subir, que é 1.618 e a 2.618. Se o preço chegar nessa região de 1.618, a gente está vendo um potencial de valorização de aproximadamente 40%. Se o preço chegar na linha 2.618, uma valorização de aproximadamente 84%. E uma linha também que é bem factível é a 3.618, e aí a gente está vendo uma potencial valorização de 130%. Então Popcat também é um token para você acompanhar de perto e ficar muito atento agora para esse ciclo de alta. Espero que você tenha gostado. Se você quiser mais informação do mercado de criptomoedas em geral, não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo também, me ajuda muito. Muito obrigado.